Hoje eu quero contar uma história para vocês do dia que eu fiz uma viagem para uma tribo indígena. Eu quero começar essa história pelo primeiro momento de como nós desembarcamos naquele lugar e chegamos naquele lugar e as percepções que eu tive logo ao chegar. Eu lembro muito bem do primeiro dia que nós chegamos naquele barco e de longe já avistávamos várias crianças na beirada do rio para nos receber. Essas crianças correram para tentar nos ajudar a pegar as coisas que nós estávamos carregando. Estava eu e mais 7 pessoas. E nós pegamos aquelas malas, levamos para dentro do lugar onde nós ficaríamos hospedados durante aquele longo mês, um pouco mais de 30 dias, na verdade. E nós também estávamos conscientes de que ficaríamos sem internet, sem comunicação com nossos familiares e sem essa ligação direta com o mundo ao nosso redor. A gente talvez até perderia a noção do tempo por conta da correria que seria aqueles dias naquele lugar. Só que eu não fazia ideia desses pequenos detalhes. Eu não fazia ideia desses pequenos detalhes. E logo ao chegar eu lembro que ninguém conseguia diferenciar quem é quem. Todos pareciam a mesma coisa. Todos de cabelo lisinho, cortadinho. E eu olhava para um lado, olhava para outro, todos se pareciam iguais. Ninguém era diferente para mim naquele lugar. E ao longo dos dias, quanto mais os dias iam se passando, mais a gente conseguia diferenciar quem é quem. E eu tomei para mim 2 grandes amigos, que era o Tchatchakatoa e o Naicocha. Se tornaram meus amigos naquele lugar. E nós começamos a fazer vários trabalhos naquele lugar para as crianças, contar história, falar da palavra de Deus e fazer tantas outras coisas para levar a palavra de Deus para aquelas crianças. Essa viagem foi uma viagem missionária, onde nós tivemos a oportunidade de participar da vida dessas crianças, desses adultos, jovens, adolescentes, de toda essa tribo. E nessa tribo tinha algumas coisas muito curiosas, como a tarde, que era muito bacana, porque eles iam toda a tarde para um lugar que eles chamavam de chapéu, no português. Na língua deles eu não lembro como se chama. Sentavam todos naquele lugar e ficavam assim, um na frente do outro, catando piolho. Para algumas pessoas isso pode ser muito nojento, mas é uma cultura para eles, é algo que eles faziam todos os dias. E ali eles botavam os papos em dia. E o que era mais louco é que eles botavam o papo em dia na língua deles e a gente não conseguia entender se eles estavam falando mal da gente ou não. Só sei que de vez em quando alguém olhava pra gente, apontava e dava uma risada. E aí sim a gente entendia, esse povo aí tá falando da gente. Eu acho que alguma coisa aqui tá engraçado pra eles. Eu lembro que foi um choque pra eles, cultural, ver o meu cabelo enrolado. Ele estava bem mais enrolado na época, hoje bem menos. Hoje está até branco, na verdade, isso já faz quase 10 anos atrás. E eles olhavam o meu cabelo, botaram logo um apelido em mim. E eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar ao longo desse vídeo eu vou falar. E para eles era muito interessante o meu cabelo, a forma como era e tudo mais, porque de fato ninguém ali tinha um cabelo enrolado igual o meu. E durante a convivência com eles, eu lembro que a gente conseguiu participar da vida deles muito diretamente. E quando você está num campo missionário, é necessário fazer isso. Não só falar da palavra, mas viver a palavra entre eles, fazendo com que a cultura deles se entrelace naquilo que você está falando e você consegue entender o que de fato é bom, o que não é. Você consegue meio que diferenciar as coisas e ir explicando isso com uma certa sabedoria que é necessário para que você não ofenda também aquilo que eles já carregam há muitos anos. Há muito tempo eles já têm um entendimento, eles já possuem um entendimento, já foi formado na cabeça deles certas coisas. Então não é interessante a gente chegar do nada e tentar impor algo, mas sim participar da vida deles diariamente, que foi o que eu fiz. Como eu era o único homem da equipe, eu consegui fazer muitas aventuras, e olha que foi aventura mesmo. Eu vou te contar uma que foi algo assim bem louco mesmo.
Eu recebi um convite de Chacacatoa e Naicocha, eles queriam me mostrar uma cachoeira. Só que eu não fazia ideia de que a gente precisaria entrar no barco, atravessar o rio. Na verdade, era uma canoa. E, para minha surpresa, no momento que a gente entrou naquela canoa, a canoa estava furada. Aí, ao atravessar, a gente teve que meio que dar o nosso jeito para esvaziar a canoa. No meio do rio, eles começam a contar uma história. Eles dizem que há uns anos atrás foi um homem assim também como eu, grande. Para eles eu tinha uma estatura grande. E esse homem, no meio do rio, a canoa afundou e ele se jogou na água e começou a se afogar. E para eles, pessoas do nosso tamanho, nossa idade, é muito provável que saiba nadar. Eles têm a certeza absoluta que pessoas grandes, eu tenho 1,78 m, esse cara tem que saber nadar na cabeça deles. Mas eles se surpreenderam com aquele missionário porque ele não sabia nadar. E eles pensavam que ele estava brincando enquanto ele estava se afogando. Aí eles começaram a rir bastante, até perceberem que ele estava morrendo. Pularam na água, salvaram ele, conseguiram levar ele até a margem do rio. E comigo foi acontecendo muito parecido. A canoa começou a encher e eles estavam brincando. A canoa começou a encher muito rápido. Eu virei para eles e disse assim: olha, a partir de agora eu sou o capitão do barco. Tive que pensar rápido porque eu precisava pegar o controle da situação. E eu falei para eles: olha, a partir de agora eu sou o capitão do barco e nós vamos fazer com que esse barco chegue até a margem do rio, até onde nós queremos que chegue. Aí cada um pegou seu chinelo e disse: peguem o seu chinelo e uns vão esvaziar e outros vão remar, que era o nosso remo, no caso, um chinelo. E a gente começou a remar e ao mesmo tempo tirar a água e conseguimos chegar até aquela bendita cachoeira tão bonita, e também foi algo assim tão merecedor depois de ter passado por tudo aquilo. Foi algo maravilhoso ter chegado até o outro lado do rio e contemplar aquela beleza que eu tenho certeza, cara, que dificilmente tu vai encontrar algo tão belo quanto aquilo no Brasil. Era tão belo, tão bonito, tão maravilhoso, que eu disse para eles: valeu muito a pena vocês terem me chamado e valeu a pena ter passado por tudo isso. A gente chegou do outro lado, brincou bastante. Aí chegou um episódio muito interessante, que eu, no momento, trouxe assim uma mensagem para o meu coração. Eu precisava pular uma rocha para poder chegar na cachoeira, e todos eles já tinham pulado e chegou a minha vez. Na minha vez eu fiquei meio que com medo, eu pulo ou não pulo, eu sou maior do que eles e essa água aí vai me levar, eu não sei nadar, não tenho essa, quer dizer, eu sei nadar, mas não tenho a experiência que eles têm assim no rio. Até que eles começaram a gritar: pula, 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 Thiago, pula. Eu pulei, consegui passar, consegui avistar a cachoeira, vi outras maravilhas e no final de tudo eu falei daquilo que eu tinha no coração. E foi até um versículo. E eu comecei a crer muito mais que vale muito a pena você ser desafiado, você ultrapassar os teus limites e conseguir usufruir daquilo que vem logo depois dos limites. E talvez na tua vida tu tenha desistido de tantos projetos e tantas coisas porque você viu a primeira dificuldade na sua frente, enquanto existe algo te esperando do outro lado do desafio. Então, é necessário ultrapassar as barreiras, as dificuldades, os limites, para poder usufruir aquilo que tem do outro lado. Eu encerro esse vídeo com essa mensagem e eu tenho certeza que, de alguma forma, aqui eu contribuí para a tua vida. É por isso que eu estou aqui. Eu quero tentar trazer crescimento, tanto espiritual quanto para a tua vida pessoal, ou até mesmo profissional, de vez em quando. Eu tenho algumas experiências, mas eu quero de alguma forma te fazer crescer, assim como eu tenho crescido através de tantas histórias e conversas que eu tenho tido com outras pessoas e até mesmo refletindo sobre a minha própria vida. Então fica com esse vídeo, eu espero que você se inscreva nesse canal, se você gostou, deixa seu like também, seu comentário e até a próxima.